Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Oliveira, pastor da IBVN Church Goiânia. E esse é o IBVN Cast, o podcast da Igreja Batista Vida Nova. E no podcast de hoje, queremos conversar um pouco sobre dependência química. Na verdade, tratar um pouco sobre a convivência das famílias, o sofrimento, a dor e a história de famílias que têm em sua casa ou que tiveram um dependente químico. Queremos no programa de hoje falar um pouco sobre codependência. E para isso, está conosco no programa de hoje ela que é pastora auxiliar da IBVN Church Goiânia, casada com o pastor Greg há 35 anos. Foram líderes do Ministério de Casais por 12 anos. Congrega conosco. E posso dizer também, é minha irmã, pastora Oriane. Seja muito bem-vindo ao IBVN Cast. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, como ele já disse, né? Eu sou a pastora Oriane, pastora auxiliar aqui na sede, e quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, um pouco do que Deus fez em nossas vidas, do que Ele nos ensinou. É isso, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Vamos começar do começo. Vamos lá do início. Eu quero que você conte um pouco pra gente aí a questão do início do casamento, em quantos anos você se casou, como que iniciou essa sua vida de mãe aí, né, e quantos filhos você tem? Bom, eu fugi um pouco da regra, eu me casei muito cedo, mas não me arrependo em momento nenhum. Eu casei com 15 anos de idade, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas se assustam, mas, como eu disse, eu não me arrependo. Tive 3 filhos, Lorena, Gregory e Mariana, e tive uma vida tranquila, porque eu sempre, desde pequena, eu imaginava em casar e ter filhos. Eu queria muito ser mãe. E eu acho que é um papel que eu me dediquei, que eu mais me dediquei na minha vida. Era ser mãe. Olha só, então vamos lá. E você tem, então, 3 filhos, tá? Como você disse, a Lorena, que é a mais velha, o Gregory, né? E a Mariana. E como foi essa educação, a convivência, né, de vocês em família, em casa? Como tudo isso acontecia? Bom, os filhos, a gente fala, não, os filhos a gente ama igual, e realmente, a gente ama igual, mas cada um tem uma personalidade. Então, a mãe, ela tem que se adequar à personalidade de cada um. E eu acho que eu me saía bem, né? Eu criei todos estudaram na melhor escola que a gente pudesse oferecer, e assim, eu me dediquei muito, tanto é que eu resolvi não trabalhar fora, porque eu falei, não, eu tive uma decisão de ter filhos, então eu quero criar esses filhos da melhor maneira que eu puder, e estar ali presente sempre com eles, né, cuidando da educação, de tudo. E foi relativamente, para mim foi tranquilo, porque eu estava fazendo uma coisa que eu amava. Só que ao longo do tempo, como eu disse, nenhuma personalidade é igual à outra. As minhas filhas, eu via que elas iam deslanchando, elas iam caminhando o normal, mas chegou uma época que eu vi que tinha algo errado. Que apesar de eu me dedicar, tentar saber de tudo, de estar a par de tudo, mas eu vi que o meu filho, ele estava diferente. Que era o do meio, o homem, o único homem dos 3. O único filho homem, aquele assim que o pai, acho que todo homem quer ter um filho homem, né? Então assim, o amor não era diferente para as meninas, mas ele tinha aquele filho homem dele. E de repente o filho homem que andava o tempo todo grudado com o pai, que o pai era o herói dele, que o pai era o melhor, era o mais forte, de repente a gente viu que já não era mais assim. Começou a ficar um pouco distante. Ele não ficava mais muito em casa. Às vezes o pai falava alguma coisa, meu filho, vamos ali comigo. Ele, não, já não era mais o que ele queria. Ele começou a faltar muito a aula. E assim,
sem a gente saber, o meu marido deixava na porta da escola, ou às vezes tinha a van que levava, que a gente sempre pagou, mas ele saía, ele fugia da escola, e a gente percebeu que isso não estava certo. No começo, como mãe, como pai, a gente fala, isso é coisa de menino, né? Uhum. Isso aí acontece, entrando na adolescência, ele com uns 13, 14 anos. A gente querendo negar pra gente mesmo que tinha algo errado. Eu acho que essa é uma dos maiores problemas. Eu acho que toda família que enfrenta algum tipo de problema, eu acho que o primeiro estado que a gente enfrenta acaba sendo esse estado da negação, né? É incrível. E às vezes quando você depara com alguma coisa assim, não, porque eu tenho prova, o seu filho estava fazendo isso, mas é porque são as amizades. O meu filho, eu conheço o filho que eu criei, ele não faz isso. Então a gente sempre começa, o primeiro é a negação, depois é pôr culpa no outro. Não é o seu filho, é o outro. Então, mas chegou um tempo que ficou muito visível o que estava acontecendo. Tá, e deixa eu tentar entender um pouco. Esse tempo, vocês estavam na igreja, como é que era essa questão espiritual, né? Essa questão de igreja no seio dessa família? Bem lembrado. Porque, assim, eu, minha família toda sempre foi cristã, sempre foi evangélica. Eu, não, era simpatizante, mas não frequentava a igreja. Depois de casada, eu com uns 17, 18 anos, eu fui para a igreja realmente e decidi que aquilo ali era o meu caminho. Só que o meu esposo não. Sim. Então, assim, era uma luta, né? Eu ia para a igreja, mas os meninos não. E foi acumulando várias coisas, várias situações que eu peguei e me afastei da igreja também. E fiquei um tempo afastada e percebi que aquilo ali não era um caminho para mim. E falei, não, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Quando eu voltei para casa do meu pai orando e tudo, até que o meu esposo veio para os pés do Senhor, após muita luta, coisa financeira, até começou as lutas com meu filho. E foi no pior momento, quando meu esposo decidiu realmente a seguir os caminhos de Jesus, que o meu filho desandou de vez. Aí a coisa mesmo piorou. Foi aí que apertou, e aí a gente olhava, aos olhos naturais a gente falava assim, bom, mas agora era para começar a dar tudo certo. Agora o homem é crente. Agora ele tomou jeito, agora vai andar. Aí não. Aí foi um reboliço, porque além dos nossos problemas conjugais que já estavam tendo, além de problemas financeiros, o nosso filho perdido. Ali nós tivemos a certeza de que ele estava perdido mesmo, sabe? Com drogas, com companhias que não eram o ciclo de amizade dele. Não foi para aquilo que a gente tinha criado ele. E eu queria até aproveitar a sua experiência e tudo aquilo que vocês viram. Eu creio que isso acaba ajudando muita gente que tem enfrentado isso, que tem passado por esse problema. Nós temos o Centro de Recuperação Vida Nova, e atendemos ali mais de quase 50 homens que tem essa história de drogas, essa história de dependência, e a gente começa a entender que as histórias são muito semelhantes, de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Mas eu queria tentar aqui que a gente ainda entrasse um pouco mais nessa questão da adolescência. Ou seja, eles eram os três, o negócio estava normal, estava tudo tranquilo, os três filhos criados da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma atenção, mas que de repente vocês começaram a perceber que alguma coisa com o Gregory ia errado. E o que foi? O que vocês começaram a perceber? Até para quem esteja nos assistindo, possa, quem sabe, estar vivendo isso e também possa começar a perceber, porque eu acho que quanto mais rápido a gente percebe isso, mais rápido para a gente ir atrás de socorro e tentar fazer alguma coisa. Quais foram os acontecimentos que vocês começaram a dizer, opa, peraí, não é então esse negócio de que não é só um adolescente, não, né? Quando a gente sai dessa fase da negação, o que vocês começaram a perceber? Eu queria que você detalhasse um pouco mais isso. Bom, como eu falei, ele começou a fugir da escola. A gente deixava, o meu esposo deixava ele na porta, ele entrava, mas ele fugia.
E a gente, mãe, tem aquela coisa, eu quero até falar, não, meu filho me conta tudo. Eu vou te falar uma coisa, mas ele não te conta. Ele te conta quase tudo. Quase tudo. E não é nem por maldade, é porque às vezes ele fala assim, não, mas a minha mãe não vai entender isso. É melhor poupá-la. Então não tenha essa ilusão de que, não, o meu filho não tem segredos comigo. Porque ele tem. Ele tem. Então eu comecei a olhar as roupas dele porque eu olhava tudo. Um dia achei uma carteira de cigarro. Aquilo ali pra mim foi o fim, porque como assim? E eu fui e falei, meu filho, o que? Fui com o olho cheio de lágrima, né? Pra ver se eu comovia ele. Meu filho, o que é isso aqui no seu bolso que eu achei? Não, mãe, isso aí é porque é do meu amigo e ele não pode fumar na casa dele. E então ele pediu pra eu segurar. Eu sabia que não. Mas aí vem aquele, não, realmente, o meu filho não mente. Pensei mal dele, meu Deus, como que eu faço um mau juízo desse? Eu tô sendo muito ruim, muito bom, né? Depois via furinhos, como se tivesse queimado alguma cinza, alguma coisa assim. Nas roupas? Nas roupas, em camiseta, em bermuda, ele gostava muito daquelas bermudas de tectel. E aí o que é isso aqui que tá acontecendo? Não, é porque a gente tava fazendo fogueira na casa do fulano. E eu falava, gente, mas não é possível, eles não iam inventar mentira assim pra mim, é coisa de menino. E comecei, né? Só que eu negava pra mim, mas eu sabia que não tinha, que tava alguma coisa. E eu falava pro pai. Aí o pai dele falou assim, não, bem, você tá vendo coisa também, espera, não é assim também não. Mas eu sabendo também que ele tava desconfiado. Ou seja, os dois estavam nesse estágio de negação. Isso. E aí começou pessoas de fora vir falar pra nós, falou, olha, realmente seu filho está andando com pessoas que não são bom para ele, não. E pessoas que conhecia desde criança. Sim. E as meninas começaram a perceber também que tinha alguma coisa errada. E aí, é tão triste isso, é uma coisa tão perturbadora que abala a casa toda. Porque começa a virar uma guerra dentro de casa. Porque elas viam que ele estava enganando a gente via que estava sendo enganado e começou a ficar, elas não tinham mais paciência de ver aquela situação. Isso começou a gerar um conflito geral. Um conflito, porque falava assim, ele faz as coisas que vocês não estão vendo. Mas na verdade a gente estava vendo, a gente só não queria... Só não queria ver. Só não queria ver. Então quer dizer, só não queria aceitar que estava vendo. Isso. Até que um dia a diretora de uma escola chamou o pai e falou, olha, é o seguinte, o seu filho está usando droga. E aí o meu esposo falou, não, mas eu trago aqui na porta, eu busco todo dia. Falou, o senhor traz, mas ele não fica. Ele nunca assistiu uma aula. Uau. Ele fica lá na quadra, ele está usando droga lá na quadra com uma turma que não é boa para ele. E quando o senhor chega, ele vai embora com o senhor. Então essa foi a notícia, a diretora da escola. Foi. Aí a gente começou, a gente até aceitou, não, então ele está usando droga. Mas a gente pensou, mas é só maconha. É uma coisa natural, né? Pelo Isso menos, vai passar, né? Vai passar, isso é curiosidade, né? Da adolescência. E eu vou te falar uma coisa como mãe, como pastora, como uma pessoa que conhece hoje em dia o que é passar por isso. A maconha não é uma coisa inocente. Não é tão inofensiva quanto pensa. Não é inofensiva. Porque as drogas, elas começam apenas. Eu falo isso, uma vez me questionaram sobre a legalização da maconha. E eu falei algo seguinte, dizendo, olha, na verdade a questão da legalização, a minha preocupação nem é a maconha. Mas é que ela é uma porta de entrada para outras drogas. Se você pega hoje, Centro de Recuperação Vida Nova, 50 homens acolhidos, 90% deles começaram com maconha. Ou seja, ela não é tão inofensiva quanto tentam pintar, ela não é tão... não, mas eu conheço alguém que fuma há 40 anos e está só na maconha. Ok, eu também conheço. Agora, a questão do uso da maconha, ela é uma roleta russa. Eu estava até pensando a respeito disso. Quantos intelectuais, até autoridades, falando em legalizar a maconha, né? Porque é uma coisa natural, porque assim vão diminuir o tráfico e tudo.
Conversa comigo. Vem falar com a mãe que teve um filho que começou com a maconha. Conversa com uma mãe lá do nosso centro de recuperação, que tem um filho lá que está atolado, que perdeu anos da vida, porque começou com a maconha, que era tão inofensiva, uma coisa recreativa. Né? Com os filhos, né? Procure os filhos de um dependente. Procure os filhos de um dependente que hoje perdeu toda a infância do filho, que perdeu toda a vida do filho por causa de um começo de uma maconha que era uma coisa natural, inofensiva. Converse com uma pessoa assim, que eu quero ver se você vai ser tão a favor da legalização. Porque na verdade nós estamos lidando com o organismo e cada um vai reagir de uma forma. Agora eu creio que é um preço muito alto para se arriscar, para ver se eu vou conseguir parar na maconha ou se ela vai me levar hoje, como é a maioria dos casos, para o crack, por exemplo. Né? Isso, e nós temos casos de pessoas que não tinha caso nenhum na família e experimentou a maconha e se tornou esquizofrênico. Muitas pessoas surtadas, né, por causa do uso da maconha. Não, mas comigo não vai acontecer. Bom, eu acho arriscado demais. Quer pagar o preço? Né? Então tá bom, a maconha é uma coisa natural. Eu vendo uma entrevista esses dias, aquele chá de ayahuasca. Sim. O filho de um comediante, o neto de um comediante famoso que nós temos, ele experimentou ayahuasca. Era um menino que estava na faculdade, era um menino inteligente, com uma estrutura familiar. Beleza. O menino surtou, se tornou esquizofrênico e suicidou. Se a coisa natural é tão inofensiva, a ayahuasca é super, são raízes. Uau. Mas vamos voltar aqui. Mas fica aí o alerta, viu? Você que é a favor da maconha, eu convido você. Vem aqui no Centro de Recuperação Vida Nova. Vem aqui, eu vou você para conversar com uns rapazes que estão lá internados, que perderam tudo. E não se engane. Dentro de centro de recuperação, diz, mas é porque são famílias desestruturadas. Eu já tive lá médicos, filhos de advogados famosíssimos de Goiás, já tive jogadores de futebol, né? Porque a gente não divulga tudo isso. Ou seja, não é a questão de uma família desestruturada, é uma questão de organismo. Mas vamos lá, então, seu filho, a gente descobre que vocês descobrem que ele está usando maconha. Ok. E como é que como que fica agora então? Antes era um ambiente familiar eu acho, não, mas eu não quero acreditar. E agora é um ambiente familiar, é isso, ele está usando, nós temos um problema. Como que isso explodiu dentro da sua casa? Bom, com o uso da maconha, né? Então, no começo ele quis negar, até que um dia não teve mais como ele negar. A gente sentiu o cheiro. Você conhece seu filho. Ele chegava, o olho muito vermelho. E a coisa já estava tão sem controle, porque quando ele chegava, eu já ia correndo olhar no olho dele. Aí ele abaixava a cabeça. Porque eu só queria dizer para ele, eu sei o que você fez. Não pense que você não está me enganando. Sabe? E aí ele se sentia envergonhado com aquilo, porque já tinha gerado, já estava uma coisa sem controle. Mas era só maconha? Não. Era o que a gente pensava. Porque, como eu disse, eu cuidava de tudo da casa. E um dia achei uma roupa dele suja com um pó branco. A gola. Ele gostava muito de camisa polo. A gola da camisa dele branca. O chão fugiu dos meus pés. Porque deixou de ser, é só maconha. Ou seja, agora o negócio já está indo para aquele caminho que a gente estava falando agora. Isso. E aí eu vi que realmente estava assim, a marca do nariz dele direitinho assim. Eu falei, meu Deus, agora realmente... Ele está cheirando cocaína. Estava cheirando cocaína. Só que, como nenhum abismo está sozinho, como é que ele ia manter esse vício se ele não trabalhava? Ele deixou a escola porque ele falou para o pai dele, pai, não adianta o senhor me levar para a escola, eu não vou estudar, o senhor está jogando seu dinheiro fora. E o pai falou, olha, eu tentei, meu filho, até onde eu pude. Eu tentei, então tá bom, você não vai mais para a escola. E nesse tempo,
como que agora, tendo essa certeza, ok, eu sei que você usa, não tem mais como esconder isso, está escancarado. Como que passou a ser o relacionamento com vocês? Isso mudou, o comportamento dele? Porque eu acho que às vezes é uma pergunta de muita gente, ou muitas pessoas passando por esse momento, ele se tornou alguém agressivo, o comportamento dele mudou, o convívio em casa, a relação de vocês, dessa criança que era tão, tão assistida, tão cuidada, né? Como que se tornou isso? Por incrível que pareça, isso eu não posso negar, ele nunca ficou agressivo. O que ele fazia, ele chegava em casa e ele corria pro quarto. Ele não tinha, principalmente quando o pai estava em casa, porque o pai cobrava mais. Eu acho porque o pai gerou tanta expectativa naquele menino, que ele não aguentava ver ele daquele jeito, sem futuro mesmo. E aí o pai cobrava, então ele já não queria mais ficar perto do pai. E a gente até virou piada, porque ele entrava em casa e o Greg falava assim, vem cá, meu filho, senta aqui com o papai. Vem, meu filho, senta aqui, ó. Meu filho, senta aqui, vamos conversar. E ele só olhava assim, porque já estava engraçado, sabe? Ele não queria, mas quando o pai estava viajando, ele ainda sentava um pouco perto de mim, porque eu não cobrava. Mas eu falava para ele, falava, meu filho, eu não aceito 1 minuto das coisas que você está fazendo, mas eu te amo do mesmo jeito. E ele nunca levantou a voz, nem para mim, nem para o pai. Ele nunca falar que pegou alguma coisa dentro de casa para poder vender. Não, isso ele nunca fez. Sabe? Nem de nós e nem de ninguém. Assim, da nossa família. Só que ele tinha que manter o vício dele. E como nós não dávamos o dinheiro porque já sabia para que era, e a gente via as meninas estudando, correndo atrás, trabalhando, sabe? Trabalhava durante o dia todinho, à noite ia para a faculdade. E aquilo ali gerava uma tristeza maior ainda no nosso coração, sabe? Ou seja, como pode 3 pessoas criadas da mesma forma, no mesmo ambiente familiar, com os mesmos cuidados e tomarem destinos caminhos tão diferentes uns dos outros, né? E isso gerava uma frustração muito grande em mim, como mãe, porque você já viu, a gente vê algum menino, uma pessoa fazendo alguma coisa, fala assim, esse menino não tem mãe, não? E eu falava, gente, alguém deve olhar para ele e falar, sabe que esse menino não tem mãe? E eu pensava, mas eu fiz o que eu pude, eu criei do mesmo jeito. E eu vendo uma filha formando em direito, uma outra formando em fisioterapia, as duas caminhando, eu vendo um futuro e eu pensava, o que vai ser dele? E aí, quando a gente se deparou com o primeiro furto dele. E foi uma coisa assim muito, mais decepcionante pra gente. Tipo assim, realmente nós falhamos. E como que foi essa situação que vocês se depararam com esse furto, né, e aconteceu tudo isso? Ele começou a andar com as companhias que não tinha nada a ver com a formação, com o ambiente que ele, de familiar que ele tinha. Com o ambiente que ele foi criado. E essas pessoas ensinaram para ele a roubar. Porque assim o dinheiro era mais fácil. Era a forma mais fácil de se manter o vício. Era mais fácil. Eles não usavam de violência, mas ele roubava as coisas. E no meio em que ele vivia, tinha até as pessoas que tinham raiva dele por isso. Porque falavam assim, Greguinho, você não precisa disso. Você tem família, você não precisa disso. Você está roubando por quê? Aí eles até falavam, não, ele faz por causa da adrenalina. Uau. Ele rouba porque ele quer estar no meio deles. A adrenalina, de alguma forma ele quer ser aceito, ele quer estar ali no meio. Ele queria ser um deles. E aí a gente ficou sabendo de que estava acontecendo isso e tudo, mas ele nunca tinha sido pego a princípio. Depois ele ficou conhecido. Porque ele já andava com pessoas conhecidas no setor da criminalidade. Ele já andava com aqueles que todo mundo sabia que praticava isso. Aí ele ficou conhecido. E aí a polícia começou a abordar. Só que todas as vezes que a polícia abordava, algum amigo que já conhecia a gente, conhecia toda a nossa família, corria. Falava, pegaram o Greguinho. Corre lá.
Porque eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. A gente nunca passou pano para as coisas que ele fazia. E nós nunca aceitamos nada que não fosse lícito dentro da nossa casa. Ele nunca pôde entrar lá dentro com nada. E então, esses colegas iam lá e o pai saía correndo. Falou, olha, e chegava na hora, falava, eu estou aqui só para preservar a integridade física dele. Vocês podem levar ele para a delegacia. O que ele fez de errado, ele vai pagar. Eu só quero preservar a integridade física dele. E eles não queriam nem levar para a delegacia. O que eles queriam era fazer justiça mesmo, né? Do jeito deles. Então, eu cheguei a pegar meu filho desmaiado dentro de viatura, de apanhar. Chegou num ponto que aí meu esposo falou assim, meu bem, nós vamos ter que internar o Greginho. E pra mim, como mãe, saber que uma mãe que já passou por isso talvez vai entender. Vir pessoas estranhas, que você nunca viu, que você não sabe, né, como vai fazer, pegar seu filho à força, mesmo que seja para o bem dele, e levar. Porque no caso ele não aceitava a internação voluntária. Nunca, porque ele achava, não, eu não sou viciado. Eu paro a hora que eu quiser. Então eu levar meu filho à força, e ele já com muitos inimigos. Quando ele viu que pegaram ele à força e já amarraram, ele já achou que fosse os inimigos dele. Nesse momento, eu não quis ficar em casa. O pai ficou. E o pai apareceu na hora, e ele gritando e chorando. E o pai falou, meu filho, sou eu, tá tudo bem. É pro seu bem, vão te internar. Aí levaram ele e internaram. Uma internação compulsória. Isso. E mesmo você sabendo que era melhor para ele, você ainda ficava, por que eu fiz isso com meu filho? Eu acho que esse é o sentimento de toda mãe. Eu pensava assim, será que eles vão cuidar dele direito mesmo? Será que não vão judiar dele? Era a primeira coisa, será que não vão judiar dele? Será que, como que ele está sendo tratado? Será que eles sabem que ele não é qualquer um menino de rua que eles levaram para lá? Sabe? Então ficava aquele misto de sentimentos. Eu sou péssima mãe. Eu falhei. Eu falhei como mãe. E também, tipo assim, eu só quero meu filho vivo. Porque nessa primeira vez que nós internamos ele, decidimos internar, um dos inimigos dele metralhou um carro dele na porta da nossa casa. Uau. Por causa de uma briga. Ou seja, ele agora já tinha problema com a polícia e agora ainda tinha problema com outros traficantes e tudo isso. Isso. E ele ficou nessa clínica durante 4 meses. Só que antes dele ir para essa clínica, a nossa casa era assim, a gente dormia com o celular do lado, nós compramos um telefone móvel para ficar do outro lado. O Greg já colocava a roupa dele prontinha, com a chave do carro, tudo, carteira, porque todo momento, buzinava, o Greginho, ele já saía correndo. E era todo fim de semana, às vezes 2, 3 vezes por fim de semana. E eu queria até fazer uma pergunta, e a questão da casa de vocês? Como isso aconteceu? A casa de vocês chegou a correr algum risco? Vocês viveram alguma situação dessa forma, por causa dessa vida dele? Você disse que o carro dele foi metralhado na porta da sua casa, mas e a casa de vocês em si? Não só com essa questão do tráfico, mas a própria política, que a gente sabe mais ou menos como isso funciona. Né? A própria casa de vocês... Alguma vez vocês viveram alguma situação bem constrangedora por causa disso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Sim, é uma questão bem delicada isso. Porque a polícia... Porque aí ele ficou conhecido no setor, ou seja, a polícia sabia, não, aqui mora um rapaz que é usuário, que está roubando e que a gente já pegou, como você disse, já bateu, que a gente já fez tudo isso. Ou seja, a casa ali já era... A polícia em volta já sabia, não, aqui mora alguém assim.
E ele já era conhecido pelo nome. Aqui é a casa do Greginho. E eles têm uma triste mania de confundir o transgressor da lei com a família. Eles tratam todo mundo como farinha do mesmo saco. Eles acham que todo mundo está ali e está compactando com aquilo. Por muitas vezes eu acordei com gente invadindo minha casa. Polícia. Minhas filhas dormindo e eles abrindo as portas dos quartos e eu assustada, sabe? Porque o Greg viajava durante a semana e umas 2 ou 3 vezes eu ter que assustar com um homem dentro da minha casa porque ele tinha corrido para lá. Ele estava correndo da polícia e entrou para lá e a polícia entrou atrás. E aí que ficava pior a situação da família, porque as meninas ficavam revoltadas, porque ela falava, olha, nós estamos dormindo aqui de pijama e homem abrindo nossa porta. A gente não está aguentando mais isso. E aí eu tinha que ficar naquela situação de saber que elas estavam certas, mas, olha, ele é meu filho também. Eu vou fazer o quê? Sabe? E por muitas vezes, inclusive uma vez um policial entrou lá e fez isso, e o meu esposo foi na delegacia. Falou, olha, invadiram a minha casa, a minha esposa, minhas filhas de pijama, e aí ele falou, não, nós sabemos que o Greginho não tem pai. Você é separado da mãe dele, tem muitos anos. Ele falou assim, o quê? Acho que vocês estão mal informados. Eu sou casada há mais de 30 anos com a minha esposa. Na época era 25 anos. Há mais de 25 anos com a minha esposa. O informante de vocês está errado. Você que é o pai dele, você mora com a mãe dele? Ele falou, há 25 anos. A minha única esposa. Então vocês respeitem, na minha casa não tem nada. E meu esposo já fez questão de levar a polícia lá dentro. Falou, pode entrar na minha casa e procurar tudo que vocês quiserem. Vocês não vão achar nada. Porque aqui eu não aceito. Ele mora comigo, ele é meu filho. Eu amo meu filho. Mas coisa errada não entra. Pelo menos era o que a gente pensava. Né? Assim, era uma rotina nossa. Olhar tudo. Olhava dentro do quarto dele. Olhava onde ele andava. Pra ter certeza de que ele não ia. Para não correr o risco de a polícia chegar e dizer, mas olha aqui. E passar mais vergonha, sabe? Aí ele foi internado. Ficou 4 meses. Nessa clínica, com 4 meses, ele vinha para casa, passava um fim de semana e voltava. Quando eles falaram que ele vinha passar o fim de semana, eu falei, ele não vai voltar. E foi dito e feito, ele não voltou. Aí no primeiro, uns 15 dias, ele ficou tranquilo. Uns 20 dias também. Porque o celular dele a gente tinha jogado o chip fora. Com 15 dias todo mundo já sabia o telefone dele de novo. E aí começou de novo. Só que agora foi pior, porque para ter dinheiro, porque ele tinha perdido, ficou 4 meses fora do mercado dele, né? Ele começou a traficar. Ele começou a traficar e, assim, ele ficou conhecido rápido. Só que ele era muito inconsequente. E ele não tinha medo. Então, aí um dia ele falou assim pra mim, mãe, não precisa limpar meu quarto. Eu falei, o quê? Tá bom. É lá que eu vou limpar. Falei, hoje a faxina lá vai ser boa. Corri e fui limpar o quarto dele. Quando eu limpei embaixo de uma cômoda que ele tinha, um tijolo enorme. Aí eu fiquei louca. Eu falei, se a polícia entra aqui, eu vou presa. Tá dentro da minha casa. Corri e chamei o pai. O pai pegou e falou, vamos internar de novo. Internou de novo. Pela segunda vez. Nessa segunda internação, ele fugiu desse lugar que ele estava internado. Ele fugiu e não voltou mais para casa. Ele alugou um barraco, eu não sei nem onde é, lá no nosso setor mesmo. E aí que a coisa ficou boa para ele, porque lá ele podia fazer o que ele queria. Só que aí o pai falou assim, olha, você não está morando aqui, então também eu não quero que você fique
entrando aqui porque a polícia vai entrar aqui e vai fazer alguma coisa com a sua mãe, com as suas irmãs. É melhor então você ficar para lá. E aquilo me matou. Porque eu falava, ele é meu filho. E eu via, às vezes, ele chegar lá em casa e, mãe, meu pai tá aí. Aí o pai não tava, ele entrava, ele tomava banho, ele comia. E aquilo ali eu falava, Jesus, até quando eu vou ver meu filho assim? Magro. Aí um dia o pai dele viu aquele sofrimento todo, falou, e chamou ele para conversar. Ele falou, não, eu não vou não. Com medo de ser internado de novo. Ele falou, não, pode vir, vem conversar comigo. Ele falou, pai, é o seguinte, não adianta o senhor me internar. Eu só vou parar quando eu quiser. Se eu não quiser, o senhor pode me internar 20 vezes. Ele falou, tá bom, meu filho. Tá bom, eu não vou te internar. Eu vou te prometer, eu não te interno mais. A força, não. E eu vou te falar tudo que a gente podia fazer. Tentar para ajudar, para ele, sabe, dar um auxílio. Falar, mas faltou alguma coisa para ele. Não. Não faltou, porque, como eu já disse, minhas filhas estudaram, formaram, sabe, tudo. Ele não queria. A vida são escolhas, né? E aí ele começou a ser preso. Não por tráfico, mas por roubo. Por roubo. Ele começou a ser preso. E o pai ia e não achava flagrante, aí tirava. E a gente tem muita família, tem família, né, na polícia e tudo. Só olha. Aí o delegado falava, olha, dá uns conselhos pro seu filho. E os delegados me assentavam com ele, conversavam, falavam, para com isso, a família é boa, eu conheço todo mundo. Essa vida sua não tem futuro, não. Você vai parar lá na CPP ou você vai morrer. Não adianta, você não vai viver muito tempo. Mas não adiantava. Aí ele ouvia tudo, que ele nunca foi de responder a ninguém. Ele ouvia e saía. Na outra semana, preso de novo. Começou a ser uma rotina. E eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor vai salvar meu filho, porque é promessa. Mas faz logo, porque eu preciso ter pelo menos a alegria de ver essa data, esse milagre. Porque a gente já estava numa coisa tão... A codependência já era tanta que a nossa vida ela era programada através dele. Nós vamos fazer isso esse final de semana, se não acontecer nada com o Greginho. Nós vamos em tal lugar, se não acontecer nada nesse dia. E isso é bem a cara da codependência, né? A família, tudo começa a girar em torno do dependente, adoecendo toda a família, tomando conta da rotina de toda a família, né? Isso, e cada vez mais atrito dentro de casa, porque as meninas viam como a gente estava sofrendo. As meninas viam que aquilo ali não era um ambiente saudável. E mesmo a gente tentando pôr panos quentes, não, tá tudo bem, não, a gente vai levando, vai... Elas sabiam que aquilo ali era doentio. Que a gente não tinha mais vida. A gente vivia ao redor dele, dependendo em função dele. Em função dele. Tanto que quando chegava na segunda-feira, ele sobreviveu a esse fim de semana. Sabe? Você fala, nossa, mais uma semana que ele venceu, vamos esperar isso agora. Era uma vida, não era vida. Não era vida. E eu orava ao Senhor, falava, meu Deus, me ajuda a poder ver e ter alegria de ver a transformação dele. Porque a gente já estava vivendo tão adoecido que a gente não tinha mais alegria. E vai lembrar, você estava na igreja. Na igreja, e o que é mais, assim, chocante às vezes, que pessoas que não eram da igreja, que queria falar alguma coisa, uma maldadezinha, falam assim, nossa, mas que pena, vocês são da igreja, né? Porque o diabo usa as pessoas. E eu até queria até tocar um pouco nesse assunto, antes da gente começar toda a história, continuar a história. Como vocês sentiam isso dentro da igreja? Por exemplo, como era então agora as pessoas olhando vocês, nós temos aqui vocês líderes de casais, como era a igreja olhando para vocês diante dessa situação? Vocês sentiam alguma coisa? Tinha aqueles olhares meio, não dá conta de cuidar nem da casa, porque essa é a ideia das pessoas.
né? É o que você falou, esse menino não tem mãe, não. Vocês chegaram a viver isso, sentir isso ou não? Isso foi tranquilo, a igreja foi tranquila, apoiou, ajudou? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ótimo esse assunto. Sabe, eu nunca senti nada, sabe, a respeito disso. Ah, mas não estão dando conta nem da casa deles, como que vão poder auxiliar a gente no nosso problema? Não. Muito pelo contrário, as pessoas se compadeciam e falavam, olha, Deus vai dar vitória porque vocês estão lutando. Sabe, e a gente sentia aquele mover, tipo assim, de empatia mesmo com o que a gente estava vivendo, sabe? Das pessoas falando, olha, vocês são fortes. Isso aí que vocês estão passando vai ser para ajudar outras pessoas. Casais que a gente ia falar, a gente até às vezes abria o nosso coração, olha, nós estamos passando por um problema parecido. E eles, sabe, a gente via que as pessoas se enchiam de esperança de saber que a gente estava passando por aquilo, mas que continuava firme na nossa fé. Porque a nossa fé não se abalou em nenhum momento. Eu já cheguei a vir para eventos da igreja, tipo jantar dos namorados, e ter acabado de tirar meu filho de dentro de uma viatura e colocar ele dentro de casa, medicado. E vir para o evento da igreja e alegre com o Senhor, sabe? Falando, Senhor, está nas suas mãos, é o Senhor quem sabe o que faz, sabe? Ter que ir para um encontro de casais que a gente fazia em Caldas Novas e levar ele, porque ele estava ameaçado de morte. Mas a gente ia com a mesma alegria, com a mesma disposição. E nisso o Senhor nos fortaleceu. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, como que eu passei por tudo aquilo e eu consegui viver. Eu sobrevivi àquilo, sabe? E as pessoas, em momento algum, sempre nós vamos orar. Deus vai dar vitória para vocês. Vocês são fortes, vocês são unidos, vai dar certo. E a gente só sentiu empatia e amor, para ser bem sincero. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Tá, mas vamos lá. E aí começa toda essa questão. Ele falava por que ele fazia isso, o que levava ele a viver dessa forma, ou não, ele simplesmente vivia. Vocês tinham essas conversas? Tínhamos. E, sabe, às vezes a gente ia falar com ele, por que ele fazia isso, porque o que estava faltando para ele. Ele chorava. Ele falava, mãe, eu não sei o que é, não. Um dia eu cheguei, ele sentado na mesa, igual a gente está aqui, ele almoçando. Eu falei, meu filho, você tem alguma mágoa comigo ou com seu pai que te fez ficar assim? Alguma coisa que a gente fez e te causou algum trauma, alguma coisa? Ele abaixou a cabeça e chorou e falou, não, mãe, acho que é porque eu sou ruim mesmo. Vocês nunca fizeram nada. Muito pelo contrário. Eu sou ruim mesmo. Eu falei, não, meu filho, você não é ruim, não. Eu não criei uma pessoa má. Eu queria saber se você tem... Me fala que eu te peço perdão. A gente tenta consertar. Ele só chorava. Não, mãe, vocês não me fizeram nada. Eu só preciso pedir perdão. O pai fez a mesma coisa. Meu filho, o que te faltou? O pai pisou na bola com você. O que o pai fez? Fala que eu te peço perdão, a gente conserta as coisas. Ele chorava e falava, pai, vocês nunca me fizeram nada. Pelo contrário, vocês nunca me deixaram faltar nada. Eu sou assim. Meu Deus, meu Deus. E aí então, continua essa rotina de prisão, de todo esse problema, né, com a lei, com a polícia, de toda essa situação, e vocês vão levando a vida assim. Vamos, aí a gente continuou, né, vivendo um dia de cada vez. E aí ele pegou e teve uma vez que ele... Porque ele não ficava preso na delegacia, mas foi acumulando várias coisinhas, vários delitos, que chegou a um ponto que ele pegou e caiu de novo, e aí ele foi para a CPP. E aí agora já não era mais questão delegacia, agora era presídio. Agora era presídio. E quando eu vi que meu filho tinha ido para a CPP, eu falei, agora realmente foi o fim. Porque ele foi para a CPP e ali é um lugar terrível. É um lugar terrível. E eu via
E eu arrumava as coisas para levar para lá, que pediram. Aí você manda comida, você manda roupa, você manda essas coisas. E eu pensava, eu falei, meu Deus, não foi para isso que eu criei meu filho. E eu arrumava as coisas dele, eu falava assim, eu nunca imaginei que eu estava mandando as roupas do meu filho para aquele lugar. Né? E aí ele falava pra namorada dele na época, ele tem 2 filhos. Nessa época a namorada, a esposa dele, né, que estava com ele na época, ia todo domingo e levava comida para ele, a gente comprava as coisas, ela fazia comida, saía de madrugada e ia levar para a CPP. E ele falava para ela, fala para minha mãe que eu não quero que ela venha aqui. E ela falava, não, mas ela tá com saudade de você. Ela não é para ela vir aqui. Eu não quero minha mãe nesse lugar. Sabe? Só que aquilo ali, eu tinha que ver. Eu tinha que ver ele ali. Aí teve um dia que ela foi, eu não falei nada para ela. E meu esposo, depois ele vai dar o testemunho dele, ele começou a fazer trabalho lá no presídio. Aí a gente foi num domingo cedo. Ele falou assim, meu bem, vamos lá ver o Greginho. Nós tínhamos já autorização de paz, né? Eu fui. E quando eu cheguei na porta daquele lugar, eu falei, Senhor, me cobre. Não deixa isso aqui mudar a minha essência, não deixa isso aqui mudar a minha fé. E eu entrei como se tivesse assim, se eu tivesse numa redoma, sabe? Eu entrei naquele lugar, passei por aqueles corredores e olhava aquelas pessoas e eu falava, meu filho não é desse meio. Aqui não é o lugar dele. E aí, quando nós chegamos, ele já foi falando onde que era, os meio que como pessoas que organizam lá, nos levou lá onde ele estava. Quando ele me viu, ele ficou amarelo. E pôs a mão na cabeça e falou, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu vim te ver. Ele falou, mãe, eu não queria que a senhora me visse nesse lugar. Eu falei, mas você é meu filho. Eu fui e fiquei lá um pouco com o pai dele, ele o tempo todinho abraçado comigo. E lá dentro não é segredo para ninguém que eles usam droga. E ele pegava e me virava para o outro lado para eu não ver. E aí, não, vem para cá, e me virava. Mas ele estava tão constrangido de me ver naquele lugar, tão constrangido que eu falei, tem ainda uma essência do que eu coloquei nele. Tem ainda um cuidado. Sabe? E aí ele falou assim, mãe, eu não queria que a senhora me visse aqui. Eu falei, meu filho, então nunca mais volta para cá. Ele falou, não volto. E nós ficamos ali pouco tempo, porque era uma coisa muito ruim. Nós fomos embora, quando eu fui embora, ele chorou a hora que eu estava indo embora, mas ele virou depressa para trás e foi pro lugar dele. Foi a única vez que eu fui para ver ele, porque eu fiquei muito mal. Ele saiu de lá com o tempo. E ele ficou quanto tempo lá? Ele ficou, acho que uns 6 meses, 6 a 9 meses. Uau! Por aí. E o que era mais triste, porque na época a irmã dele era advogada. E ela sofreu muito, porque ela falava, eu não quero isso. Eu não quero mexer com isso. E o pai dela falava, minha filha, mas é seu irmão. Ela, por isso mesmo, eu não quero. Eu não quero, ele é meu irmão, eu não quero. Sabe? Para poder tirar ele de lá. Até que ele conseguiu, um habeas corpus, acho que foi de 6 a 9 meses ele ficou. E ele saiu. Eu pensei, bom, ele vai sair outra pessoa. Passou um susto? Passou um susto, agora ele vai querer ficar quieto em casa, agora ele vai mudar. Ele saiu, chegou em casa, trocou de roupa e foi pra rua. E eu falei, meu Deus, e agora? O pai dele falou, Oriana, deixa. Não tem como a gente segurar ele aqui. Vamos ver. Ele continuou de novo, fazendo as mesmas coisas. Aí, a gente sempre orando, sempre pedindo a Deus. O pai dele um dia chegou e falou assim, meu filho, eu vou te avisar uma coisa que o Senhor falou comigo.
a próxima vez que você for preso vai ser pior. Ou você não vai sair mais, ou você vai morrer. E ele falava, não, pai, não, o senhor fica jogando praga. Meu filho, foi Deus que falou, agora a prisão vai ser maior, ou você vai morrer. Mas a gente sempre nas mãos do Senhor, deixando aquilo, e ele continuou com a vida dele. E foram vários episódios que foi acontecendo, isso aqui é só um resumo. Ele, um dia, saindo, estava no carro e, sem mais nem menos, a Rotam parou ele. Quando a Rotam parou, correram já os amigos dele que estavam num lugar perto lá, prenderam o Greguinho. E quando prenderam ele, eu falei assim, lá no presídio agora só tem inimigo dele. Os inimigos dele todos estão lá. Eles vão matar ele lá dentro. Eu fiquei desesperada. Aí, e eu falei, e ele foi pra lá e eu só chorava. Só chorava. Aí ele foi preso a segunda vez. A segunda vez. Só que quando ele chegou lá, tinha um outro rapaz que falou assim, que era conhecido dele daqui de fora também, preso lá. Falou, não, Greguinho, vem aqui pra minha ala, que aqui eu seguro sua bronca. Aqui não vai resolver nada aqui dentro, não. Lá fora resolve. Então ele foi para essa ala. E foi uma época muito difícil, porque aquele GT3, não sei, alguma coisa assim, invadiu uma madrugada lá. E ele ligava pro pai dele de madrugada, desorientado, sabe, desesperado. Pai, me tira daqui, chorando. O pai dele não dormia mais à noite. Me tira daqui desse lugar. Pai, invadiram aqui agora, diz que vão matar todo mundo. E era um terror noturno, sabe? Era um terror. Outra vez fizeram um outro detento suicidar na frente dele, porque estava devendo, sabe? Era assim, era muito coisa, filme de terror mesmo. E ele, sabe, ele era muito medroso, muito medroso. E ele ligava pro pai chorando, pai, aconteceu isso. E ele contava as coisas pro pai. E era um desespero, porque você vê seu filho pedindo socorro e você não pode fazer nada. Não tem muito o que fazer. E ele me tira daqui e fala, meu filho, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para te tirar? Nós estamos tentando, sabe? Aí, com muito custo, conseguiram. Colocaram ele no semiaberto. Aí, ele pegou e aquele semiaberto que você vai e só dorme lá. Você passa o dia trabalhando e à noite dorme. Só que esse semiaberto era muito preocupante, porque todo mundo falava, ó, o semiaberto é perigoso, vê se ele sai com tornozeleira, arruma alguma coisa, mas a pressa dele de sair era tão grande que ele quis ir para o semiaberto. E ele pegou e passava o dia em casa, à noite ele ia. Teve um dia que o carro dele, não sei porquê, não funcionou, ele falou assim, pai, me dá seu carro para eu ir, e amanhã eu volto. Ele falou, não, meu filho, deixa que eu te levo. Ele falou, não, o senhor não vai me levar, não. E ele nunca ia sozinho. Ou ele ia com a Bárbara, ou ele ia sozinho. Ou ele sempre ia com ela, né? Na verdade, ela deixava ele lá e voltava. Aí, ele nunca queria que a gente levasse, que o pai dele levasse, nunca. Ele até apelava. Ele, meu filho, mas por que eu não posso te levar? Não, então pode deixar, eu vou chamar meus colegas e me levam. Aí, a gente ficava assim, mas ele já sabia por que era. E aí, teve um dia, em maio, ele tendo que dormir lá. Isso eu estou resumindo muito, porque foram muitas coisas. Ele levou um tiro, a queima-roupa já no rosto. Porque falaram que ia me entregar o caixão dele de presente de Natal. Um traficante que ele tinha problema. Que ia dar o caixão dele de presente para a mãe no dia de Natal, e ele levou um tiro no rosto, a queima-roupa. E ficou com a bala alojada na coluna. Mas isso nada para ele adiantou. Ele sarou e continuou fazendo as mesmas coisas. Então ele começou a ir para o semiaberto. Dormir, essa coisa, não, ninguém vai me levar, ou ela me leva ou ninguém me leva. Ok. Só que teve um dia que eles brigaram e ele falou, não, eu vou sozinho. E aí esse dia ele enrolando, ele tinha que estar lá até 10 horas.
E eu arrumando coisas aqui do Jantar dos Namorados. Vendendo os convites do Jantar dos Namorados. E a gente aqui para a igreja. Numa quarta-feira, ele enrolando para ir. E eu falei assim, meu filho, que hora que você vai? Agora. E ele saía e voltava. E eu em casa. Aí ele falou assim, mãe, agora eu tô indo mesmo. E eu falei, tá bom, meu filho, vai com Deus, eu te amo. Ele também. Ele falava só assim, também. E saiu. Aí no outro dia era para ele voltar. 7 horas ele sempre já estava em casa. O pai viajando. Aí ele não chegou em casa. E eu falei, liguei pro Greg, falei, Greg, o Greginho não voltou. Falei, ah, meu bem, ele deve ter chegado lá tarde, então eu estou dando um castigo nele. Ele vai ficar lá uns 3 dias. Eu falei, ai, deve ser. Aí perguntei pra Bárbara, Bárbara, você tem notícia do Greginho? Ela, não, ele deve estar lá, eles devem ter segurado ele lá. Sim. Quando foi 7 horas, isso era numa quinta-feira, quando foi 7 horas da noite a gente veio pra igreja e o Greg falou assim, bem, eu tô preocupada, vamos ligar lá. Aí liguei lá na CPP, no semiaberto? No albergado, na verdade? É. Não, era do semiaberto. A albergada é lá no... Era lá na BR, lá perto. Isso, é. Aí eu liguei lá, eles falaram, me fala o nome dele. Aí eu falei o nome completo, ele falou, olha, nós não podemos pedir o nome completo, nós não podemos dar essa informação. Tem que vir aqui. Só pessoalmente que a gente dá a informação. E eu já estava aqui na igreja. Eu falei pra Bárbara, ela falou, não, eu vou lá. Pegou uma moto e foi lá. E eu vim pra igreja normalmente, porque ele sumir, ele não dar notícia, já era uma coisa tão natural pra gente. Que não causava muito espanto mais. Não, a gente falava, daqui a pouco ele aparece. Aí ela foi. Eu tava aqui na igreja, ela mandou uma mensagem pra mim, falou assim, ele não tá aqui. Eu falei, opa, então aconteceu alguma coisa. E eu falei, Greg, ele não tá lá. Ele falou, vambora. Quando ele falou, vambora, alguma coisa falou assim pra mim, hoje foi diferente. Eu peguei minhas coisas no meio do culto e saí. Quando eu saí, os irmãos estavam lá para falar, minha irmã, o que foi? Eu falei, um problema de sempre. Porque todos já sabem a nossa história. Quando nós entramos no carro, aí o meu esposo falou assim, bem, vamos no pior lugar primeiro. Porque a gente indo no pior, o resto já é. Nós vamos lá no IML. Eu pensei, falei, nossa, mas pra que isso, né? Ele só não apareceu aqui, né? Falei, que coisa, pra que isso, que escândalo. E eu falei, não, pra que isso? Eu tô falando pra você, vamos lá primeiro. E a gente foi. Aí quando a gente chegou lá, ele falou, olha, eu tô vendo que nisso, quando a gente estava aqui, falaram assim pra mim, apareceu uma reportagem com o carro do Greginho. Mas eu não dei muita atenção a isso, não. Eu falei, não é carro dele não tem nada a ver. Aí o Greg tocou nesse assunto, chegou lá na IML e falou assim, olha, eu vim aqui, eu tô procurando meu filho, ele tá desaparecido, e eu fiquei sabendo que acharam uma pessoa num carro preto. Aí eles falaram, qual que é o nome dele? Aí ele falou, falou o nome dele. Ele falou, não entrou ninguém aqui com esse nome. Aí ele, não, eu sabia, então tá, a gente foi virando. A hora que a gente foi virando, eu falei, Greg, ele não tava com documento. Ele não andava com documento. Aí eles falaram assim, ele tem tatuagem? Porque a gente pode reconhecer por tatuagem. Eu falei, tem. Aí ele falou, ele tem qual tatuagem? Aí ele foi falando. Eu fui falando a tatuagem. Ele tem uma tatuagem assim, tem outra aqui. Eu falei assim, ele tem uma frase escrita assim no braço? A hora que ele falou isso, meu espírito saiu de dentro de mim. Meu Deus. Eu falei, tem. Aí eles pegaram as fotos, tamanho de um papel A4, e eu sentada, eles jogaram na minha frente as fotos dele. Meu Deus. Que o IML tirou. Aí naquela hora você pensa, Deus realmente não fez o que tinha combinado comigo. E aí olhando as fotos, você então consegue reconhecer que era ele? Na hora.
E aí inclusive o rapaz, era um rapaz muito jovem que estava lá na recepção, jogou as fotos. A hora que ele viu o desespero que eu fiquei, e o Greg sem conseguir respirar, e só falava assim, calma bem, calma bem. E veio um médico ou um outro lá de dentro, você tá louco? Como que você faz uma coisa dessa para a mãe do rapaz? Sabe, e o rapaz ficou meio assim, e recolheu as fotos, e ele levou uma bronca, mas aquilo ali para mim, sabe, parecia que eu tinha saído do mundo. Foi terrível, sabe? E aí eu falava, Deus não fez comigo o que ele tinha combinado. Deus falou que ia salvar. E meu filho está morto. E eu entrei mesmo um tempo eu fiquei nesse desespero. Nesse desespero e nessa coisa, tipo assim. Também nossa amizade agora, Deus está abalada. Eu continuo sendo sua amiga, mas a nossa amizade se abalou agora. Sabe, foi uma coisa assim muito chocante, mas ao mesmo tempo eu senti que Deus me carregou no colo. Ele me carregou no colo literalmente, porque por mim mesmo eu não conseguiria. Foi uma coisa muito, sabe? E eu fui acolhida e minhas filhas me ajudaram muito. E foi um sofrimento muito grande, porque as pessoas viram tanto que a gente lutou por aquilo. As pessoas viram tanto que a gente se empenhava em mudar, em ter ele transformado. Eu já tinha escolhido música aqui na igreja para ele casar. Eu já tinha o roteiro que ele ia sair pregando com o pai dele. Eu já tinha tudo isso na minha mente. O plano estava traçado. Estava traçado. Eu guardava os exames de quando ele tomou o tiro, de quando ele caiu de moto e quase morreu, que sangrou o ouvido. Eu guardava tudo, porque falei, não, isso aqui vai ser... Quando ele der o testemunho dele na igreja, ele tem isso tudo aqui para mostrar. Sabe? E eu fiquei nessa crise de falar, olha, Deus, a nossa amizade não tá Era bom. isso que a gente tinha combinado. Não combinamos desse jeito. Né? E eu fiquei nessa tristezinha assim com Deus. Mas eu nunca falei, também não vou mais servir a Deus. Também esse Deus não serve para mim. Não, nunca. Eu só falei, tá abalado. E tá aí agora diante dessa situação, do tipo, olha, eu falhei em algum lugar, aquilo que a gente falou lá atrás, né? Como você passou a se sentir como mãe a partir daí? Né? Como mãe, eu sou um fracasso, eu agora, parece que assim, eu perdi minha função como mãe, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser isso? É engraçado que quando eu via que ele estava num caminho assim, tão sem volta, tão crítico, que eu não deixava ele sair de casa sem comer. Porque eu pensava assim, vão achar o corpo dele em algum momento, e quando no IML eles vão ver que ele tem família, que ele está alimentado. A paranoia já estava assim. Meu Deus. Eu não deixava ele sair, ele gostava muito daquela Kenner, aquela chinela, eu não deixava ele sair de jeito nenhum com ela suja. Eu tinha que lavar, porque eu falei, quando encontrar o corpo dele, vai ver que ele está limpinho, então vai saber que ele tem família. Eu tipo assim, me preparando, sabe? Eu falo assim, eu sei que vai acontecer, mas então eu já estou me preparando para ele ser, pelo menos ele não ficar jogado. Alguém vê que ele tem uma família, tem alguém que cuida dele, né? Então, quando aconteceu isso tudo, e ele ficou... E Deus cuidou tanto de tudo que o pai dele estava viajando. Eu não descobri que ele tinha morrido enquanto o pai estava viajando. Quando o pai dele chegou de viagem, que ele ficou 24 horas no IML como indigente, porque ele não tinha documento. Quando o pai dele chega de viagem, que era aquele suporte emocional que eu precisava, aí sim, Deus falou, agora você vai ver o que aconteceu. Sabe? E também o pai dele não conseguiria vir de viagem sabendo que o filho estava morto. Então Deus cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. Então, depois de um tempo eu fiquei pouco tempo sem vir para o culto.
a minha amizade com Deus abalada, mas eu falava, eu tô aqui. Eu não conseguia cantar, eu não conseguia nem orar. Na verdade, você estava vivendo seu luto. Tava, sabe? Eu falava assim, eu olhava para orar e eu falava assim, eu não tenho o que dizer. Eu acho que é até meio assim, não, até talvez perda a minha ignorância, a minha expressão, o motivo que eu tinha para orar morreu. Eu agora não tenho nem. Ou seja, a codependência gera tanto isso que a gente passa a viver tanto em função disso, que o motivo que eu tinha para orar acabou. O meu pedido que eu tinha para o Senhor. Teve um dia que eu falei assim, eu não vou mais orar não, porque quando eu oro para Deus Ele pega e mata. Num dia da minha revolta muito grande, sabe? Se eu orar para Deus fazer alguma coisa, ajudar um filho meu numa coisa, Ele vai recolher. Então eu não vou orar não. Mas depois eu voltava e falava assim, não, é só um tempo. Tá tudo bem, Deus. Então eu vinha pro culto, eu queria estar aqui porque eu sentia que era tipo assim, eu tô no meio dos meus. Foi aqui que eu passei tudo, então nesse período eu tenho que estar aqui também. Sabe? E as pessoas me abraçavam, era a minha família aqui. Então, que viveram tudo isso comigo, então, e sabiam o momento que eu estava passando. E me deixavam ali, quieta na minha. E foi passando um tempo, até que um dia uma pessoa me chamou ali na porta. Na verdade, chamou meu esposo. Na porta da igreja? Na porta da igreja. Na porta da igreja. No meio do culto, falou assim, tem uma pessoa chamando vocês lá fora. Aí meu esposo foi primeiro, e depois eu fui. Naquela coisa, falando, não tá sabendo que eu não tô afim de nada, né? Aí ela chamou e falou assim, olha, Deus me mandou vir aqui falar com vocês. Eu nunca vi essa mulher, ela é uma missionária. E nem meu esposo conhecia. Ele veio falar para você, mandou falar para vocês, que a sua oração foi atendida. Você pediu para ele salvar, ele salvou. Mas não é do seu jeito. É do jeito dele. E Flora, se ele tinha que tirar ele daqui, porque vocês não estavam mais vivendo. E se ele não ia conseguir mais se libertar do que ele já tinha se envolvido. Porque ele já tinha se envolvido em muitas coisas. Então ele não ia mais poder viver livre aqui. Então Deus teve que recolher. E eu escutando aquilo, e eu só pensei no meu coração. Falei, Senhor, mas o Senhor sabe o quanto ele tinha medo. O quanto ele era medroso. E eu pensando, falando com o Espírito Santo. O Senhor deixar ele morrer naquele lugar tão escuro, abandonado. E a mulher falou assim, e quem falou para você que ele estava sozinho? Uau! Naquele momento eu falei, é Deus. Ela falou assim, quem falou para você que ele estava sozinho? E nessa hora eu fechei o olho e comecei a orar e chorar. E eu via nitidamente, porque ele caiu no banco, pro banco do passageiro. Mataram ele dentro do carro dele. Dentro do carro. Acharam com a porta aberta, ele ainda tentando dirigir. E ele caiu pro lado do passageiro. E eu fechei o olho em oração e chorando. Eu via uma pessoa de vestes brancas, ele caindo no colo. Aquilo ali foi como se Deus pegasse aquela mágoazinha que eu tinha dele e falasse assim, tá vendo, minha filha, eu fiz direitinho. Você só não entendeu. Você só não entendeu. É porque foi do meu jeito, não foi do seu. Sabe? E naquele momento Deus tirou muito daquela mágoa, daquela tristeza e deixou só a saudade. Sabe? Falou, olha, a saudade ainda vai ficar aí. Mas essa mágoazinha, esse rancorzinho que você tem aí, mesmo que está escondido, que você acha que não é rancor, é só uma tristezinha, eu estou tirando agora, porque eu estou te dando respostas. Bom, e acontece tudo isso então, e como fica agora então a rotina de vocês a partir daí? Né? Mudou totalmente? Como que foi recomeçar agora, ter que recomeçar agora, tendo esse fim de semana que eu não tenho mais que preocupar com toda essa preocupação que vocês tinham, mas por outro lado com a dor de que eu acho que era melhor ele estar aqui, eu preocupando com ele. Como que foi agora ter que recomeçar tudo isso, porque com a codependência vocês tiveram também que mexer na rotina de você. Agora era uma rotina sem preocupações. Como que foi tudo isso, esse recomeço?
foi difícil, principalmente pro meu esposo, porque ele era o que corria. Ele era o que tinha que estar acudindo, aonde que é que eu vou agora, para onde eu peço socorro. A minha preocupação era tipo assim, eu vou dormir agora. E ninguém vai me ligar de madrugada. E eu não preciso levar meu celular nem o outro telefone para lá. Sabe, eu tô esquecendo alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E aí eu vi o que era, sabe? E ele era assim, ele começou a querer transferir isso para nossa filha mais velha, que ela saía. Ele disse, Ingrid, onde você tá? Onde você tá? O que você tá fazendo? Ela, pai, tá tudo bem. Aí passava um pouquinho, vem embora, tá tudo bem? Pai, fica tranquilo, pode dormir, tá tudo bem, eu tô assistindo filme. Sabe, ele ficou assim meio sem ter com quem preocupar, com quem, sabe, ter que correr. E aí eu acho que até por isso ele começou um pouco ele começou a ter pressão alta, nessa época dele, de correr atrás com o Greguinho, era muita adrenalina, era muita coisa, sabe? Aí a gente deitava e ficava olhando pro teto, tipo assim, e agora? Né? Aí a gente começava a falar a respeito dele, quando ele fazia alguma coisa, a gente começou a tentar reverter isso para rir de algumas coisas que acontecia, sabe? A gente poder mudar o foco, aí a gente, não, vamos pensar agora nos netos que ele deixou, né? Vamos cuidar dos meninos, vamos tentar viver agora a nossa vida direito, porque foram 10 anos. Ele começou com 15 anos, ele morreu com 25. Foram 10 anos vivendo em prol dele. Vivendo ali através dele. Então, para a gente acostumar a ter uma vida normal, leva um tempo. Levou um tempo. E agora tem que se readaptar a tudo isso. Né? É uma nova vida. E vamos tentar caminhar para o fim. Você já disse que com essa visita que vocês receberam na porta da igreja, você entendeu um pouco o propósito de tudo isso. Mas eu queria, pra gente poder encerrar, o que você teria para dizer para mães que vão assistir esse nosso podcast, né, que talvez estão passando por essa situação, talvez tão profunda quanto você viveu, ou estão nesse caminho, né, vendo os filhos caminharem para essa direção. O que você poderia dizer para essas mães hoje, né? Porque eu acho que a sua experiência ainda é muito maior, não só como pastora, mas também como mãe. Eu gostaria que você falasse aí agora com as nossas mães e pais também, que com certeza assistirão esse podcast. Olha, o que eu mais aconselho a todas as mães que chegam e contam, e falam, contam seus testemunhos para mim, contam o seu problema, nunca deixe de amar seu filho. Nunca deixe de dizer que ama. Porque em todo momento que ele chegava perto de mim, eu falava, meu filho, a mãe te ama. E ele, tá. Meu filho, a mãe não aceita um minuto das coisas, nem um pouco do que você está fazendo. Mas eu te amo. Eu te amo sempre. E sei que quando você menos merece, é quando você mais precisa do meu amor. Então, eu falava para ele a todo minuto, meu filho, a mãe te ama. Porque eu sabia que aquilo ali não era porque ele era mau. Eu sabia que ele não queria me ferir com aquelas atitudes dele. Era algo mais forte que ele. A dependência, ela tem que ser estudada como uma doença. É uma doença. Era mais forte que ele. Sabe? Ele não usava porque ele queria, eu queria relaxar. Não, ele precisava daquilo. Ele não conseguia ficar sem. Um dia ele não conseguia ficar sem. Então você que tem um filho dependente ou que está caminhando para esse lugar, não deixe de amar, mas principalmente não deixe de dizer, porque às vezes a gente fala, não, mas ele sabe que eu amo, mas ele precisa ouvir que você ama. A gente precisa ouvir e você precisa falar que ama. Apoie, ajude, aconselhe. Se você vê que seu filho está caminhando para um abismo,
Conversa, abre seu coração. Às vezes, mas não adianta falar, adianta. Vai ficar registrado lá no coração. Vai ficar lá porque a mãe, ela tem uma influência muito grande na vida do filho. Tanto é que no presídio, mãe é sagrado, porque eles sabem que mãe é mãe. A mãe não abandona. Lá você pode falar de qualquer um, mas não fala da mãe, não. Então, mães, demonstrem, fale que você ama, fale que você não aceite o que ele faz, mas ame, porque é nesse momento que ele precisa do seu amor. Ele não precisa do seu julgamento, ele precisa do seu conselho. Ele não precisa que você aponte os erros dele, porque ele sabe onde ele está errando. Mas demonstre o seu amor. Cuide para que você seja como eu. Hoje eu posso falar de peito aberto. Ele sabia que ele era amado. Tudo que eu pude fazer para ajudar, para proteger, para tentar salvar de alguma forma, ele sabe que eu fiz. Isso eu tenho no meu coração. Que tudo, não só eu e o pai. Eu tenho certeza que ele morreu sabendo que era amado, que era cuidado e que ele nunca foi abandonado. Bom, é isso então. Quero agradecer aí, para você poder compartilhar um pouco da sua história com a gente, né? Poder compartilhar um pouco dessa história com tantas pessoas, com certeza vai ajudar aí muita gente. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para estar conosco, tá bom? Muito Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. É isso, estamos chegando então ao fim de mais um IBVNcast. Que Deus possa abençoar a sua vida. Divulgue o nosso trabalho, divulgue esse projeto, se inscreva em nosso canal, acione aí as notificações e sempre que o novo IBVNcast entrar no ar, você vai receber aí a comunicação. Com certeza, histórias vão influenciar a sua vida. Um beijo para você e até o próximo IBVNcast.